Oi gente, tudo bem com vocês? Então, estamos começando aqui mais um vídeo de contabilidade para investidores e hoje a gente vai falar sobre o endividamento da empresa, 3 indicadores para você acompanhar e avaliar o endividamento de uma empresa, de uma ação que você invista. E a gente também vai ver aqui no final do vídeo alguns exemplos práticos sobre endividamento das empresas. E bom, se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Fábio, eu sou analista de valores imobiliários. E se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, clica aqui embaixo para se inscrever e clica no sininho para você ser notificado todas as vezes que eu postar vídeos novos. Pois bem, pessoal, uma dúvida que era muito comum quando eu comecei a investir, se você ainda não me acompanha, eu invisto desde 2009 na bolsa, vai fazer aí 12 anos mais ou menos que eu invisto na bolsa, e no começo eu tinha uma dúvida muito comum que era por que as empresas não quitam dívida? Porque a dívida na pessoa física, ela é sempre muito ruim, né? Você tomar uma dívida para comprar um carro, você tomar uma dívida no cartão de crédito e parcelar com aqueles juros enormes. Então, eu sempre ficava me perguntando, bom, por que a empresa não quita a dívida? Por que a empresa tem dívida? Às vezes a empresa tem caixa, mas ela mesmo assim tem dívida. Então não fazia muito sentido aquilo na minha cabeça. E no vídeo de hoje é exatamente sobre o endividamento que a gente vai tratar. Bom, o primeiro ponto que a gente tem que lembrar é o seguinte: muitas vezes a empresa tem caixa e tem dívida, só que o dinheiro que a empresa tem em caixa, ele é usado para o capital de giro. O dinheiro que a empresa deixa no caixa, muitas vezes, pelo menos uma boa parcela dele, não é um dinheiro que fica parado lá sem nenhuma utilidade. A empresa precisa realizar, por exemplo, a compra da matéria-prima, transformar aquela matéria-prima no bem que ela vai vender, no produto que ela vai vender, ela precisa pagar os funcionários enquanto isso, até receber o dinheiro das vendas daquele produto. Então esse dinheiro do caixa que é utilizado para fazer esse giro de produção é o que a gente chama de capital de giro. Conforme a empresa vai crescendo, ela vai tendo uma maior necessidade do capital de giro, que é o que a gente chama de necessidade de capital de giro. Então, sempre que você olha o caixa da empresa e vê aquele valor, sempre lembre que aquele valor não é um dinheiro que está parado, aplicado no banco, e sim uma parte dele está no capital de giro. E pode ser até que a empresa tenha valores investidos no banco, em aplicações de renda fixa, para projetos futuros, para investimentos futuros. Tá, Fábio, mas por que a empresa não pega o lucro que ela teve em um determinado trimestre e quita suas dívidas de uma vez, né? O que acontece? O Franco Modigliani e o Merton Miller, que são dois professores, eles desenvolveram um teorema chamado Teorema de Modigliani-Miller. E o que esse teorema diz pra gente? Esse teorema ele tem duas afirmações. A primeira afirmação é que em um mercado perfeito, em um mercado onde não existe fricção, em um mercado onde não tem custo para você conseguir emitir a dívida, né? Ou seja, você não teria que pagar distribuidor, você simplesmente emitiria para o mercado. Em um universo onde não existissem impostos, o endividamento da empresa simplesmente não alteraria o valor da empresa no mercado. Ou seja, independente do tanto de dívida que a empresa tivesse, o valor de mercado da empresa seria o mesmo e o acionista não teria nenhum benefício e nenhum malefício em relação à empresa ter dívidas ou não. Por que isso acontece? Porque, se você for parar para pensar, a empresa, quando ela toma dívida e, por exemplo, investe em novas operações, o que ela está fazendo? Ela está aumentando a possibilidade de retorno para os sócios, caso aquele projeto dê certo, mas caso aquele projeto dê errado, os sócios vão ter um rendimento muito pior, considerando todo o resultado da empresa, do que se a empresa não tivesse adquirido a dívida. Ou seja, quando uma empresa toma dívida nessa situação, ela simplesmente está aumentando o seu risco e aumentando a possibilidade de retorno. Então isso se contrabalanceia e o valor de mercado e o retorno para os acionistas ele não muda, ele simplesmente vai passar a ter uma relação de risco-retorno diferente do que existia anteriormente. Ou seja, você vai aumentar o potencial de ganho, mas ao mesmo tempo você vai aumentar o risco dos investidores quando a empresa toma dívida. Tá bom, Fábio, mas o universo não é perfeito, a gente tem custo de emissão, a gente tem imposto de renda que a empresa tem que pagar. Então, a segunda proposição que eles fizeram no teorema é a seguinte: bom, considerando que o universo não é perfeito e que existe a incidência de imposto e o imposto é calculado sobre o lucro líquido da empresa e as despesas com os juros entram como uma despesa da empresa, diminuindo a base de cálculo da tributação, tomar dívidas gera valor para o acionista. Ou seja, quando a empresa contrata uma dívida, os juros dessa dívida é abatido da base de cálculo do imposto de renda, a empresa paga menos imposto do que se ela tivesse adquirido aquele dinheiro com sócios e não com a dívida, né, com a emissão de novas ações, e aí você tem uma compensação, uma assimetria na tomada de dívida. Então, quando a empresa emite uma dívida a 12% ao ano, 11% ao ano, 13% ao ano, na prática essa dívida é um pouco menor, porque os juros reduziram a base de cálculo do lucro, né?
e agora a empresa vai pagar um pouco menos de imposto. Então a empresa simplesmente tomar dívida, considerando esse cenário que a gente vive, onde a tributação é em cima do lucro e as despesas com juros são uma despesa que abatem da base do lucro, nesse cenário a gente tem um aumento de valor da empresa, um aumento de valor para acionistas simplesmente através do endividamento. Ou seja, uma empresa sem nenhuma dívida vale um valor X. O simples fato dela tomar dívida aumenta o valor dela, o valor de mercado. A gente viu isso acontecendo inclusive com a Engie. A Engie era uma empresa que alguns anos atrás ela simplesmente não tinha dívida. E aí ela foi tomando dívida e agora gerou um valor alto para os acionistas, principalmente por causa dessa tomada de dívida em níveis sustentáveis ainda. Só que a gente também vive em um universo onde as empresas elas têm um risco de falência. Então, se a empresa começar a tomar um nível muito alto de dívida, muito desproporcional em relação às suas operações, o risco da empresa falir, ele começa a se concretizar. Você tem uma chance maior da empresa falir porque ela está com endividamento muito alto, principalmente quando as empresas tomam dívida e depois o resultado começa a piorar muito, essa dívida começa a ficar muito alta frente aos resultados da empresa e você tem um risco de falência, um risco de liquidez, o risco da empresa não conseguir pagar os credores e a empresa entrar em recuperação judicial. E o processo de falência ou de recuperação judicial, ele implica em vários custos para a empresa. Então, a partir de um certo ponto, a dívida começa a ser maléfica para a empresa. Então, o que a gente tem que lembrar sempre quando a gente está analisando o endividamento da empresa? Endividamento de menos, zero de dívida, talvez não seja tão bom, a empresa conseguiria gerar valor para acionista tomando uma certa quantidade aqui de dívida, e dívida muito alta é sempre muito ruim. Mas a dívida muito baixa, na verdade, eu não vejo ela como um problema, eu vejo ela mais como uma característica. Então, se você quer uma empresa mais sólida, uma empresa que tem uma resiliência maior, uma empresa que não vai ser impactada quando os resultados vierem ruins de forma tão fácil, porque ela não vai ter juros de dívida para pagar, você aloca em uma empresa que tem um endividamento muito baixo. Endividamentos muito altos normalmente não são boas estratégias, normalmente você está indo para uma estratégia mais de investir em uma empresa de turnaround, uma empresa que está passando por um processo delicado e vai se reestruturar, mas é um assunto diferente do que a gente fala aqui no canal, que é o buy and hold, que é você comprar ações de boas empresas para você ser sócio por longo prazo. Então, tinha um professor meu do MBA que ele sempre falava que dívida é mais ou menos como se fosse o tanto de sal que você bota na comida. Se você não bota sal nenhum, a comida fica sem gosto, mas se você bota sal demais, você estraga a comida. A gente vai falar aqui de 3 indicadores para avaliação da dívida da empresa, avaliar se a dívida está alta, se a dívida está baixa, e o primeiro deles é a dívida bruta sobre o patrimônio líquido, ou seja, quanto que a empresa está pegando de dívida em relação ao que ela está pegando de capital dos sócios, que é refletido através do patrimônio líquido da empresa. Então essa relação mostra como que a empresa está financiando os seus ativos, as suas operações, e qual que é a relação entre capital de terceiros através das dívidas e capital dos sócios através do patrimônio líquido. Esse indicador, ele usualmente, uma empresa que tem uma dívida equilibrada vai ficar ali entre 0,4 e 1, ou seja, 40% e 100%. 1 seria exatamente uma empresa que tem o mesmo patrimônio e o mesmo nível de endividamento. Acima de 1, esse indicador começa a ficar um pouco alto, 1,2, 1,4, 2 vezes, 3 vezes, já costuma ser um indicador muito alto. Mas aqui a gente tem um problema porque algumas empresas têm um patrimônio líquido distorcido a menor. Então, como o patrimônio líquido está na base desse indicador, que é a dívida bruta sobre patrimônio líquido, você pode ter muitas vezes o indicador alto em 1,5 vezes, 1,8 vezes, mas na verdade essa dívida ela não é tão alta assim. Principalmente se ela é uma empresa que tem pouco patrimônio, mas ela tem muita geração de caixa. Então pode acontecer algum tipo de distorção se você olhar só esse indicador. Mas tome esse valor de 0,4 até 1,2 como uma boa referência. Lembrando que se for zero, se a empresa não tiver dívida, isso não é necessariamente ruim, mas a empresa poderia estar se financiando de uma forma mais eficiente tributariamente por causa do benefício fiscal que as dívidas possuem. Segundo indicador é o EBIT, resultado operacional da empresa antes dos impostos e antes dos juros em relação à despesa com juros da empresa, ou seja, quanto que a empresa está gerando de resultado operacional, e a gente vai ver o EBIT lá na DRE, que é uma outra demonstração financeira. Então você vai pegar o resultado operacional da empresa e comparar com o tanto de dívida que ela pagou naquele determinado período. Esse indicador entre 3 e 4 vezes, ele é um indicador normalmente das empresas que têm um endividamento equilibrado, ou seja, a empresa gera 3 ou 4 vezes nesse intervalo
vezes mais resultado do que ela gasta de juros com a dívida, de despesa com a dívida. Então esse intervalo ele é interessante. O intervalo maior vai acontecer quando as empresas praticamente não têm dívida, e o intervalo menor do que 3, 2 vezes é uma empresa que tem uma dívida alta, mas ainda talvez sustentável, e a gente tem que avaliar caso a caso, mas normalmente menor do que 2, 2,5, esse indicador já indica que a empresa tem um endividamento bem elevado. E o terceiro indicador é a dívida líquida da empresa em relação ao EBITDA, que é o resultado operacional sem considerar a depreciação e amortização. Ou seja, a gente vai comparar quanto que a empresa tem de dívida com o tanto que ela está gerando de resultado das suas operações. Lembrando aqui que a dívida líquida nada mais é do que a dívida bruta, o total do endividamento da empresa, menos o caixa que a empresa possui. E aqui esse indicador ele pega o resultado operacional de normalmente um ano, ou seja, você vai pegar um ano de EBITDA, qual foi o EBITDA dos últimos 12 meses, e comparar com o tanto de dívida que a empresa tem. E esse indicador ele mostra pra gente exatamente quantos anos de resultado operacional a empresa precisaria para zerar aquele total de dívida. Mesmo que a empresa não vá fazer isso na prática, é um indicador que é interessante a gente acompanhar. Normalmente o intervalo entre 2 vezes e 3 vezes é um intervalo que é ideal, né? Uma empresa que tem uma dívida controlada, ela vai ter ali 2 vezes de dívida pro EBITDA, 3 vezes, talvez 4 vezes, mas acima de 4, 4,5, 5 vezes, a gente já tem que começar a observar mais de perto. Lembrando, pessoal, que cada empresa é um caso específico. Às vezes a empresa parece estar com a dívida alta, mas na verdade ela acabou de fazer um grande investimento e o resultado desse investimento, desse novo projeto, vai vir mais para frente. Então a gente tem que sempre lembrar de analisar todo o case da empresa, todo o cenário que ela está inserida, para ver se esses indicadores fazem sentido com aquele momento da empresa. E lembrar sempre de usar os 3 indicadores juntos, porque a gente mitiga o risco desse indicador estar distorcido. Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui nos dados da Ambev relacionados à dívida bruta sobre patrimônio líquido, dívida líquida sobre o EBITDA, e também aqui da Renner e da SGT, que possuem características um pouco diferentes, tá? Peguei 3 empresas aqui com níveis diferentes de endividamento. Bom, conforme vocês podem ver aqui, a Ambev ela tem uma dívida bruta em relação ao patrimônio líquido muito pequena, ou seja, 6%, né? 0,06 significa 6%, ou seja, de tudo que ela capta de capital dos sócios através do patrimônio líquido, ela só pega 0,06 dos credores. O que isso quer dizer? Quer dizer que para cada R$1 de dinheiro do sócio que está aportado na empresa, só tem 6 centavos de dívida tomado de credores. E quando a gente pega a dívida líquida em relação ao EBITDA, a gente tem esse valor 0, ou seja, a empresa, no caso aqui da Ambev, ela tem mais caixa do que ela tem de dívida. Ou seja, quando a gente olha a dívida líquida, ela não existe, né, porque ela tem mais caixa que dívida, então coloquei aqui já o indicador com o valor 0. Em tese ele seria um valor negativo, né? Mas, enfim, a empresa tem dívida líquida negativa, tem mais caixa do que ela tem de dívida. Então é uma empresa com uma estrutura de capital extremamente conservadora, não é uma empresa alavancada, é uma empresa que tem uma solidez muito grande na sua estrutura de capital. Renner, a gente já vê que a Renner aqui ela tem um pouco mais de endividamento, né? Dívida bruta em relação ao patrimônio líquido de 0,4, ou seja, para cada R$1 que ela pega dos sócios, que é representado através do patrimônio líquido para se financiar, ela pega 40 centavos de credores, de quem está emprestando dinheiro para a empresa. Então ela tem ali uma dívida bem tranquila ainda, né, dentro dos parâmetros dos indicadores, mas ela já tem uma dívida um pouco mais expressiva do que a Ambev em relação ao contexto que ela está, né? É óbvio que a Renner ela é uma empresa muito menor do que a Ambev, então nominalmente esses valores de dívida podem ser diferentes, mas a gente nunca vê o valor da dívida nominal. A gente sempre compara o tamanho da dívida com o tamanho da empresa, o tamanho do patrimônio, com o tamanho do resultado. Então a gente vê que a Renner ela tem uma dívida um pouco maior, uma estrutura de capital ainda que favorece bastante o valor para o acionista por causa da questão do benefício fiscal, do endividamento. Então a gente tem também aqui uma dívida líquida sobre o EBITDA de 0,3, ou seja, em praticamente 4 meses do ano, a Ambev ou a Renner consegue pagar sua dívida sem nenhuma dificuldade. Então, apesar dela ter um endividamento, é um endividamento ainda muito baixo. Se a empresa inclusive quisesse crescer de forma muito mais agressiva, ela poderia aumentar essa dívida bruta sobre o PL para uma vez e meia, no caso da dívida líquida sobre o EBITDA chegar até ali umas 2 vezes e meia, mas a empresa vem
se financiando com capital próprio, né? A Renner, ela é uma empresa que retém boa parte dos dividendos para crescimento e ela prefere se financiar um pouco mais com o capital dos sócios do que com o capital de terceiros, mas ela poderia ainda livremente aumentar ainda esse endividamento dela. E por último aqui eu peguei a STT, que é uma empresa do setor de geração de energia. Ela tem várias barragens no Rio Tietê, ela também tem usinas solares, e ela é uma empresa que tem a dívida bruta sobre PL de 2,76 vezes, é um endividamento razoavelmente alto, e uma dívida líquida sobre o EBITDA chegando ali no nosso limite superior. Ainda é uma dívida controlada, ainda é uma dívida tranquila, mas é uma dívida que o acionista precisa começar a acompanhar um pouco mais de perto para ela não se descontrolar, não começar a subir muito. Lembrando que a dívida ela não precisa subir muito nominalmente, a empresa não precisa contratar muito mais dívida para a dívida se desequilibrar, porque se a empresa começa a ter uma piora nos resultados, com a mesma quantidade de dívida, ela começa a ter um endividamento mais pesado, um endividamento mais difícil. E bom, se você quiser receber semanalmente no seu e-mail a nossa planilha, a gente tem uma planilha que eu disponibilizo para vocês aqui de forma gratuita. É só você clicar no link da descrição para você baixar o nosso e-book. Então, quando você se cadastra para receber o e-book, você passa a receber todas as terças-feiras essa planilha aqui por e-mail. Ela já tem todo o planilhamento do tipo de empresa, de todas as empresas listadas, tá? Aqui em relação ao endividamento. Então, além de ter os indicadores aqui, a gente ainda tem a análise da dívida, se a empresa está com a dívida alta, moderada, baixa. Então, se tiver interesse, é só você baixar o nosso e-book no primeiro link da descrição. Bom, pessoal, para a gente finalizar aqui, é muito importante sempre lembrar que dívida de menos é ruim por um lado, que a empresa poderia estar se financiando de uma forma mais barata, mas também não é o fim do mundo se a empresa também não tem novos projetos, não tem muito para onde crescer, talvez não faça sentido ela se endividar naquele momento. Então, o endividamento muito baixo, zero, é um pouco ruim, mas não vai te gerar nenhum problema. Agora, o endividamento muito alto, o endividamento que vai muito para o lado de uma alavancagem muito alta, se o resultado piora um pouco, a empresa já entra no prejuízo, porque tem que pagar muitos juros da dívida, ele é um endividamento ruim, um endividamento que não é saudável. E lembrar sempre de usar os 3 indicadores em conjunto, porque um deles, pontualmente, por um motivo ou outro, dentro de cada uma das empresas, pode estar um pouco distorcido. E lembrar sempre também de não fazer só uma análise quantitativa, análise de empresas por longo prazo, de ações por longo prazo, não é você bater o olho em um monte de número e achar que resolveu os seus investimentos. Você tem que analisar os números e você tem que fazer uma análise também qualitativa, entender o business da empresa, entender onde que ela está inserida, quais são os desafios, as ameaças, as oportunidades e saber interpretar número e cenário onde a empresa está inserida e também os seus projetos. Beleza? Então pelo vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, deixem o seu like, isso ajuda demais aqui o canal. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos e eu vejo vocês no próximo vídeo.